Boa noite, pessoal. Nesse vídeo vou mostrar uma outra forma de se fazer estrelas com várias pontas. O desenho dinâmico das estrelas. Dessa vez eu vou mostrar como isso é feito no próprio GeoGebra. Eu incluí também uma matriz de rotação para fazer essa rotação da figura. E basicamente eu fiz de um modo que me pareceu mais simples do que o vídeo anterior, do que o que eu mostrei no vídeo anterior, que é colocando todos inicialmente uma situação em que os raios, os vértices internos e externos estão no mesmo nível de raio, ou seja, o raio de uma unidade, que é o padrão do círculo trigonométrico didático. E então, com isso, a gente esquece por um momento a questão da escala. A gente vai trabalhar todos os vértices sem a escala, ou seja, sem a multiplicação pelo raio, e vamos trabalhar direto com senos e cossenos. Se a gente pegar aqui um círculo inteiro, ele tem, em graus, tem 360 graus, e em radianos ele tem 2π radianos, sendo que o π é 3,141596, por aí vai. Então 2,3,14 é mais ou menos 6,28 e alguma coisa. Para a construção das estrelas, eu vou colocar aqui o menor caso, que é a estrela de 3 pontas. Vocês estão vendo aí que ela tem, no caso aqui, eu preciso de 6 vértices. São 3 internos e 3 externos. Então é sempre 2 vezes n. N é aqui esse controle deslizante. Então, se eu coloco n igual a 3, eu vou precisar de 6 vértices. E esses vértices vão estar distribuídos igualmente por uma diferença aqui em graus de 2π sobre 6, né? São 6 vértices, então cada um deles vai ter 2π sobre 6. Então bastou fazer isso, dividir o 2π pelo número dobrado de vértices, que eu encontrei aí as posições exatas de cada ponto. Depois é só usar o cosseno para voltar isso para coordenadas cartesianas. É só o componente x do ponto é cosseno do radiano ao qual se refere. Por exemplo, nesse primeiro, aqui seria o 0 graus radianos. É sempre bom começar do zero e ir na direção da volta completa, porque isso não vai gerar problemas de cálculos. Então, começando aqui desse ponto P0, eu vou rodando no sentido anti-horário até voltar ao próprio P0, que aí eu terei dado 2π radianos de volta, ou 360 graus de volta. Esse ponto aqui, onde está o mouse, eu tenho π sobre 2, ou seja, 90 graus. Nesse aqui 180, nesse aqui 270 e assim por diante. Por quê? Porque vou botar aqui em 4 arestas, e seria, deixa eu puxar aqui para vocês verem a estrela. Posso puxar tanto de fora quanto de dentro. Deixa eu diminuir aqui para não extrapolar.
Então, começando com 0 graus, eu teria isso aqui. Só que botando todos igual a 1. No caso aqui são 8 vértices, que é isso que a gente está vendo aqui. E o cosseno de 90 graus é 0. Então o ponto P2 ele pega x em 0 e y em 1, que é o seno de 90 graus. Aqui, por exemplo, em 180 graus, cosseno menos 1 e seno 0, e assim por diante. E depois que você tem posicionados os pontos, fica mais fácil. Aí é só multiplicar pelo raio. Os raios maiores, eu pedi para o algoritmo aqui, eu fiz isso tudo aqui está ligado a um código JavaScript. Esse arquivo eu deixei disponível nesse endereço aqui, que é o meu perfil lá no GeoGebra. E ali vocês podem olhar com mais atenção o código, mas a essência do código, ela paira exatamente em torno dessa questão do seno e cosseno. E a maior dificuldade é essa, é justamente o entendimento trigonométrico da coisa. E nessa matriz de rotação, nessa rotação eu vou até mostrar, eu uso uma matrizinha só que faz todo o trabalho é uma matriz clássica também para esse tipo de coisa. Chama aqui de Rotation Matrix. Ela é formada pelo cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. É isso que está aqui. Então basta fazer uma multiplicação em cada momento pelo saber quem é o radiano atual, né, que está representado aqui. Aqui o código, ele primeiro, esse controle está em graus, ele converte para radianos e depois usa naquela matriz aqui para rotacionar os pontos. Então ele aplica essa multiplicação por matriz em cada um desses pontos, resultando na rotação da figura como um todo. E basicamente é isso o código a maior dificuldade que eu tive aqui foi programar isso aqui, que eu pedi novamente ao Grok, mas o próprio Grok parece que não tem uma base muito forte de GeoGebra, e aí foram 2 dias tentando sanar os problemas, e eu consegui esse resultado aqui, que já me deixou bem satisfeito. E é isso. Passando rapidamente o código aqui, é uma função de atualização que está atrelada, essa primeira função está atrelada a esses 3 controles. Então, cada vez que eu mexo aqui num desses controles, ele aciona essa função update points and segments, e aí carrega o objeto do applet do GeoGebra, que é onde estão todas as funções da API do GeoGebra, e ele carrega o N, os valores dos controles, né, que vai usar isso aqui depois. Ele cria uma lista que vai carregar os valores em radianos, que estão aqui. Esses são os 6 valores no caso, aliás, os 8 valores, porque aqui n está igual a 4, então ele dobra
Então ele pega o 0, que é sempre o inicial, mais 2π sobre 8, aí mais 2π sobre 8 em cima do anterior, e vai fazendo esse acumulador aqui de 2π sobre 8 até chegar ao último vértice. E depois, aqui nesses pontos, ele joga cosseno no x e seno no y para achar isso aqui. Depois multiplica pelo raio. Basicamente isso que aquele código ele faz. E aí para preparar para a próxima rodada, ele deleta os objetos, ele faz um loop aqui de 100, de 0 a 100, aqui em cima. Deleta os objetos todos para a próxima rodada. Cada vez que eu mexo aqui, ele vai criar tudo do zero. E isso é tudo muito rápido, a gente não vê, mas ele cria todos os pontos, tudo isso do zero. Deleta os anteriores, posiciona de acordo com os parâmetros que foram dados. E aí ele vai criando conforme isso que eu falei. Aqui esse to fixed 8, ou fixou 8 para a precisão. Se não fizesse isso, ele estava dando um errinho, estava posicionando mal os pontos. E aqui é um loop que vai a 2n, justamente porque é o dobro do número de vértices. E no final ele faz a conexão dos pontos por segmentos. E essa outra função aqui é a função da rotação, que faz aquilo que eu falei. Justamente multiplica cada ponto pela matriz de rotação, que é essa daqui. O código em si não é tão complicado para quem já está acostumado com o JavaScript do GeoGebra, mas é isso. Então, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.